Calorosas saudações e Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou negociar e reunir com o Chega para falar sobre a questão do referendo da imigração. Isto, enfim, Marcelo é normal, já rejeitou muita coisa na vida, é o referendo da imigração, foi falar sobre o caso das gêmeas, mas eu curiosamente nunca ouvi Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que se rejeitava a colocar like neste vídeo, portanto, metam like neste vídeo, meus amigos, e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que, durante o mês de setembro, quem usar o código SOUSA10 na Prozis, além dos 10% de desconto que vão ter habitualmente, habilitam-se a ganhar 200 euros para usarem na Prozis. Basta usarem o meu código de desconto. Sigam-me também no meu novo Instagram, que eu irei anunciar por lá o vencedor. O meu novo Instagram é mesmo novo, ok? Portanto, o antigo foi ao ar, preciso mesmo que me sigam neste. Ora, vamos ver as declarações e o que é que aconteceu com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o que é que também André Ventura teve a dizer sobre isto. Vamos ouvir. O Presidente da República não vai receber André Ventura para discutir um eventual referendo à imigração. O pedido da audiência tinha sido feito pelo Presidente do Chega, que apresentou a consulta popular como condição para viabilizar o orçamento. Marcelo Rebelo de Sousa diz que recusa a receber o Presidente do Chega com a Constituição. André Ventura queria ir a Belém falar da proposta de referendo para a imigração, mas a resposta do Presidente ao pedido de audiência foi negativa. Marcelo diz que o processo tem de passar antes pelo Parlamento e pelo Tribunal Constitucional, como determina a Constituição. Só antes do Marcelo falar. Não, aliás, vamos deixá-lo falar, já falamos. Como tinha dito, e a minha posição, fosse qualquer outra matéria, obviamente, já me aconteceu receber esse partido, por exemplo, sobre a matéria do funcionamento da própria Assembleia da República, o que na altura foi muito controverso, e sobre temas muito variados, e outros partidos sobre temas muito variados. Agora, referendo especificamente, eu nunca marco, nem nunca marcarei audiências, nem me pronunciarei por causa desse processo constitucional. Várias partes aqui. Marcelo pode rejeitar o que está a rejeitar? Tecnicamente pode, porque tem liberdade para isso. Agora, se a justificação dele faz sentido, não faz muito. Porque uma audiência não é propriamente algo ratificativo, não é? Portanto, da audiência não vai sair... Ele não é obrigado, por ouvir o André Ventura ou outro líder político ou partidário qualquer, a tomar uma decisão ratificativa, seja ela qual for, um referendo ou não. Portanto, as audiências, muitas das vezes, são promovidas para até estabelecer diálogo político com as diferentes forças político-partidárias e até para se perceber também qual é que é o contexto político-partidário atual. Obviamente que o próprio Presidente da República terá noção desse mesmo contexto, mas da ótica partidária não a tem, porque ele não pode ser um ativo partidário como podem imaginar. Portanto, o que o Marcelo está aqui a fazer é, utilizando a lógica, por exemplo, da promulgação das leis, que no caso são debatidas no Parlamento pelo órgão de soberania Parlamento e depois sim são promulgadas ou votadas pelo Presidente da Assembleia da República, ele aqui utiliza essa justificação, no caso do referendo, utilizando também a questão do Tribunal Constitucional, por dizer, mas só depois disso é que eu me pronuncio para aprovar o referendo ou não. E ele está correto quando diz isso. Agora, se isso é justificação para recusar uma audiência, honestamente não, porque uma coisa não invalida a outra. Ele pode dizer que na opinião dele, na visão dele, ele pode não querer dar essa audiência. E isso aí faz sentido. Porque é a opinião dele, tudo bem, eu discordo completamente, mas é a opinião dele. Agora, justificar isto como uma instância constitucional, como se a Constituição proibisse ele fazer uma audiência com o Chega ou outro partido qualquer sobre este tópico, isso simplesmente não é verdade. Portanto, ele mistura alhos com bugalhos. E nem era preciso, porque o bugalho está em Bruxelas. Desculpa, esta foi muito má. Vamos continuar. Sr. Presidente, estamos agora em direto para a RTP. Peço desculpa, se pudesse então explicar. Eu explico. Há uma semana tive a ocasião de explicar, mas já antes, sobre matérias como a eutanásia, sobre o aborto e outras que de vez em quando são levantadas como tema de referendo, a posição do Presidente é a seguinte, olhando para a Constituição, só pode e deve intervir no fim do processo. O que significa quando ou a Assembleia da República ou o Governo apresenta uma proposta, ela vai obrigatoriamente ao Tribunal Constitucional, que tem de validar a sua constitucionalidade. Mas, honestamente, o interferir nesse caso na Constituição que ele refere aqui, não há nenhum artigo constitucional que diga que o Presidente da República está proibido de fazer uma audiência com qualquer partido político sobre isto. O que a Constituição diz é que só no final, após a discussão parlamentar e do próprio Tribunal Constitucional, aí é que o Presidente interfere para dar seguimento ao referendo ou não. O que é uma coisa completamente diferente de ouvir um partido político. Que isso é uma coisa perfeitamente natural
e saudável do ponto de vista democrático. Portanto, a justificação não faz sentido. Não faz. Isto é, olhar para as perguntas e dizer que não são inconstitucionais. Só aí é que o Presidente pode e deve tomar a decisão e, portanto, pronunciar sobre sim ao referendo ou não ao referendo. Convoca ou não convoca. E, portanto, o que acontece, eu esperei que entrasse o pedido de audiência formal e era sobre o tema do referendo. Sendo sobre o tema do referendo, eu acho que vou ter que esperar pelo fim do processo para poder receber quem quer que seja. Quer o partido que pediu audiência, quer qualquer outro partido que queira pronunciar sobre isso. O que me parece aqui é que Marcelo não quer o referendo. Embora até, enfim, as pessoas têm diferentes opiniões, há quem ache que haja outras formas de resolver o problema da imigração que não o referendo, e é completamente legítimo, é uma questão de discordância. O que me parece é que Marcelo tem uma visão muito mais libertina relativamente à imigração do que o Chega, e portanto é um tópico sensível que ele não quer abordar e não quer falar. E utiliza a reserva constitucional que ele diz que é obrigatória, mas na verdade não é, para não fazer a audiência que o André Ventura lhe pediu. No caso em concreto, não é? Portanto, que ao menos fosse sincero, não é? Lembram-se quando ele há uns anos atrás uma senhora disse: mas você também tem culpa que é o Presidente. E ele disse: mas o Governo é quem faz as leis, o Parlamento é quem faz as leis e o Governo é que as executa. Esqueceu-se ele de dizer quem é que as promulga, não é? Que é ele próprio. Portanto, mais uma vez Marcelo aqui a mexer nestes pormenores, não é? Para ver se finta, não é? Só que o drible já não é o de outros tempos. Não está relacionado com a advertência que fez sobre as narrativas que se criam sobre a imigração e a realidade que existe? Não, uma coisa é haver opiniões sobre matéria de migrações, muito variadas, como é próprio da democracia. Outra coisa é a convocatória num referendo. E como o Presidente aí só pode e deve intervir num determinado papel, não pode nem deve intervir no começo, no meio, antes do Tribunal Constitucional se pronunciar, antes disso, quando a Assembleia da República ou o Governo não apresentaram proposta. É por isso que eu não trato esse tema e não trato nem por minha iniciativa, nem a pedido de quem quer que seja, partido ou movimento de opinião. Mas a questão é que pode interferir no sentido, se dissermos que uma audiência é interferir no sentido em que ele se inclui no processo negocial ou no processo contextual, isso é interferir. Agora, do ponto de vista da palavra de interferir diretamente, de dizer se faz ou se não se faz, efetivamente só depois do Tribunal Constitucional e do Parlamento. Mas uma audiência nada impede que Marcelo a faça. Literalmente nada. Nada. Nem está escrito constitucionalmente que Marcelo não pode fazer aquela audiência ao Chega ou outro partido qualquer. Gosto, efetivamente, que ele tenha a compreensão da diferenciação das visões diferentes em democracia de migrações, perfeitamente normal e saudável. Gosto disso em Marcelo Rebelo de Sousa, mas não há nada que o proíba de fazer a audiência. Até porque, corrijam-me se eu estiver enganado, mas o André Ventura até queria fazer a audiência também pelo referendo, mas por causa de estatísticas relativamente à imigração, etc. Ou seja, não é tão o foco no referendo em si, é mais no porquê de se levar ao referendo. Portanto, é mais uma análise contextual, como eu disse no início, para se perceber o contexto político-partidário e social em Portugal, que muitas das vezes uma função de órgão de soberania e de moderação, como é o Presidente da República, não tem como uma função de órgão de soberania legislativa como tem um parlamentar, não é? Portanto, é diferente. Mas receberia ao Chega num outro qualquer pedido? Numa outra... Claro, não. Eu tive a ocasião de receber quando, a certa altura, houve problemas com o funcionamento. Segundo o partido que pediu a audiência do funcionamento da Assembleia da República e a democracia, eu recebi e até fui muito criticado por isso ser uma matéria que respeitava ao funcionamento interno da Assembleia da República. Sabe o que é que eu acho mais estranho no meio disto tudo? É que o próprio Marcelo, eu posso estar equivocado, mas acho que mesmo que não estou. Quando Marcelo foi líder do PSD em 96, 97, 98, na altura, ele próprio teve a iniciativa de se fazer referendos em Portugal. 2 ou 3, que foi na altura do aborto, da regionalização e outro qualquer relativamente, não sei se foi à Constituição Europeia, enfim, foi relativamente à União Europeia. E, portanto, até é um pouco estranho que ele agora esteja tão cético relativamente a um referendo, quando ele próprio, enquanto era líder da oposição, quando estava na oposição tal como o Ventura está hoje em dia, teve uma postura semelhante, embora há diferentes tópicos, mas relativamente ao mesmo instrumento da democracia, o referendo. Portanto, até é um pouco estranho que, passados 25 anos, Marcelo tenha uma perspectiva um pouco antagónica relativamente àquilo que teve, relativamente a referendos,
há tantos anos atrás, não é? Portanto, enfim, parece-me estranho, só isso. A proposta de referendo era a moeda de troca de Ventura para negociar o orçamento do Estado. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha criticado aquilo a que chama de narrativa sobre a imigração, sem nunca se referir diretamente ao Chega. Numa resposta dada aos alunos da Universidade de Verão do PSD, o Presidente lembrou que os dados sobre a imigração não correspondem com a realidade de alguns discursos políticos, palavras que levaram Ventura a pedir a audiência. Depois de ter ouvido o Sr. Presidente da República referir-se a este referendo, sendo uma entidade máxima com poder de decisão, pedi com caráter de urgência ao Presidente da República uma reunião no Palácio de Belém, precisamente para, em nome do partido proponente, podermos apresentar, discutir e sensibilizar a importância de um referendo nesta matéria. As portas de Belém estarão abertas para o líder do Chega, só se o referendo avançar. Portanto, depois também há outro lado da moeda, não é? Eu pessoalmente concordo com o referendo. Há muita gente que diz que o referendo não deve ser incluído como debate de questão orçamental. Enfim, eu não concordo muito com isso porque há fatores informais de negociação de orçamentos de Estado que muitas vezes foram utilizados para a aprovação ou não. Quer à esquerda, quer à direita, é perfeitamente normal, e a questão da imigração até pode estar relacionada com o financiamento que se dá ao Ministério, como é o caso da Administração Interna. Mas enfim, compreendo o argumento de quem está contra e que haja outras formas, etc. Isso não é aqui o ponto da questão. O ponto da questão é mesmo a postura de Marcelo, que me surpreende um bocado, como eu tinha dito anteriormente. Também não esquecendo, e sendo também honesto, que o André Ventura, que me parece, não sei bem porquê, mas parece-me que ele quer ir a eleições. E precisava de um fator político, de um facto político, para criar divergência, além do ponto de vista orçamental com o PSD, para ter motivo suficiente, mediaticamente, para chumbar o orçamento. E arranjou aqui a questão do referendo à imigração, porque talvez seja o tópico de maior discórdia com o Luís Montenegro. Não sei se isso mediaticamente irá colar nas massas, como eu acho que ele pensa que vai colar, não sei, vamos ver, mas parece-me claramente essa a jogada política. Se é tudo honesto, não, mas enfim, é política, não é? Portanto, quer de um lado, quer do outro, a política é poder e o poder funciona assim, é o que é. Digam-me o que acham nos comentários, meus amigos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro, sigam-me no meu novo Instagram, está aqui o arroba, é igual também no TikTok, e podem utilizar o código SOUSA10 para 10% de desconto e habilitam-se a ganhar 200 € na Prozis se utilizarem o código de desconto este mês, além dos 10% que vão ter quando fizerem a compra. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.